Se tem uma receita que faz sucesso nas minhas redes sociais, essa receita é o meu empadão de massa podre. Mas hoje a gente vai variar o recheio, inclusive esse é o recheio preferido aí do Rafa, e eu espero que vocês gostem também, porque vai ser um recheio de cogumelo com um saborzinho asiático delicioso. Eu tô usando 3 xícaras de grão de bico já cozido. E agora aqui a gente vai processar esse grão de bico para ele virar uma massa homogênea bem pastosa. Você pode fazer no liquidificador, mas não é o melhor lugar, porque ele vai precisar, talvez, dependendo do liquidificador que você tenha na sua casa, ele vai precisar de algum líquido para bater. E eu não vou adicionar líquido a essa receita. Se for o único lugar que você tem, você pode bater, vai adicionando o azeite aí aos poucos para ele te ajudar. Você pode fazer também no processador, se for o utensílio que você tem, mas vai sobrar um pouquinho dos pedacinhos de grão de bico. Fica ruim? Não, eu gosto. Mas se você quiser bem liso, o melhor, o mais indicado é usar o mixer de mão, que é o que eu vou usar aqui. Eu confesso que eu já fiz também no garfo. Eu coloco esse grão de bico aí num prato ou numa tábua, amasso com o garfo, fica um pouco mais rústico, assim como fica também o processador, mas dá super certo. Eu já vou adicionar aqui aproximadamente 1/4 de xícara de azeite. Se o seu grão de bico não tiver cozido, não tiver assim tão úmido, tão molinho, você vai precisar talvez colocar um pouquinho mais de azeite aqui para bater e não tem o menor problema. Vai ajustando essa receita aí na sua casa. Como eu sempre falo, quando a gente está trabalhando com produtos, né, totalmente naturais, que não são industrializados, varia muito da minha casa para a sua. Então você presta muita atenção na textura e vai adicionando. Ficou seco? Coloca azeite. Colocou azeite e acha que já está muito úmido? Pode colocar um pouquinho menos. Presta mais atenção na textura, no que eu tô te mostrando, do que nesses valores exatos de receita, porque elas vão variar. Uma boa pitada de sal, vou colocar 1 colher de chá de sal. Se você quiser temperar, você pode temperar também. E agora é só a gente triturar aqui, muito bem triturado. Como eu te falei no começo da receita, a gente tá fazendo um empadão de massa podre. Então o que a gente quer realmente é aquela massa que a gente coloca na boca e ela desmancha. Ela vai se desmanchando, até quando você coloca o garfo, quando você corta, ela vai se desmanchando. Então aqui eu me preocupo com a liga, mas não numa questão de deixar ela crocante, deixar ela bem firme. Eu quero realmente que essa massa, ela desmanche na boca. Então eu penso na liga dela, pensando em que ela fique firme aí pra gente colocar, cortar, desenformar, obviamente, mas que quando ela chegar na nossa boca, ela desmanche. Então por isso aqui eu vou usar farinha de arroz e não vou usar muito. Para tudo isso aqui de grão de bico que a gente colocou, eu vou usar 4 colheres de sopa de farinha de arroz. Se precisar, você pode colocar mais, então coloca as 4 colheres, mexe, espera um tempo se você achar que você precisa colocar mais, antes de você colocar mais definitivamente. Agora aqui então, atenção à textura, uma mão limpa, essa dica de sempre, caso você vá mexendo, sinta que precisa de mais azeite ou de mais farinha de arroz, você tem uma mão limpa. Eu gosto de botar a mão na massa, se você não gostar, quiser fazer com uma espátula, com uma colher, não tem o menor problema, dá certo também. Eu gosto de mão na massa porque aí eu sinto muito mais a textura, sinto se ela tá seca, se ela tá muito úmida. Eu vou aqui fazendo os meus testes e meus ajustes. Inclusive, se você quiser fazer com o grão de bico de lata, também dá super certo, tá? Mas ele costuma ser um pouco mais úmido, porque ele fica aí, né, por muito mais tempo na aquafaba, que é aquela aguinha que vem com o cozimento do grão de bico, é muito bem cozido. Geralmente, se você vai fazer com o grão de bico da lata, você vai precisar de um pouquinho mais de farinha de arroz. O ponto da massa, ó, é quando ela começar a formar uma massa única, uma bolona, tá vendo? A minha já tá num ponto delicioso. Com essa mão que eu tô mexendo, parece que ela tá super grudenta, mas é porque a minha mão já tá ainda suja, né? Agora deixa eu pegar com a minha mão limpa e te mostrar, ó. Quase não gruda no meu dedo, mas ainda assim gruda um pouquinho e a gente quer que fique assim. Mas olha que lindeza de massa que eu tenho aqui. Vou deixar ela por aqui, dando uma micro descansada enquanto eu vou untando uma forma.
Então aqui agora, vou separar aproximadamente na metade, vai colocando nos fundos, inclusive eu vou molhar a minha mão, porque eu já te dei essa dica, né, que molhar a mão ajuda a não grudar. Só não esquece de não colocar muito, porque você vai adicionando água aí à sua massa, né. Não deixa a massa muito fina, especialmente essa que é uma massa que quebra muito mais fácil, propositalmente, os ingredientes que eu escolhi aqui para usar são propositalmente para quebrarem mais fácil aí na nossa boca, mas a gente não quer que ela quebre na forma, né? Usei um pouquinho mais do que a metade aqui, até porque a gente precisa de mais massa para o fundo e também para as laterais do que para cobrir. Nesse momento, a gente vai fazer com capricho uns furos aqui na nossa massa, que eu já te ensinei. Antes de colocar o nosso recheio, eu sempre gosto de dar uma pré-assada para eu manter a crocância dessa torta aqui por baixo num forno pré-aquecido a 200 graus por aproximadamente de 10 a 15 minutos enquanto a gente faz o nosso recheio. Eu tô usando aqui cogumelo shiitake, mas você pode usar qualquer cogumelo que você encontrar por aí. Mas fica bom também fazer um mix de cogumelos, que inclusive eu vou fazer por aqui também, vou fazer um mix com cogumelo Paris, eu já vou te mostrar. A primeira coisa então agora aqui vai ser cortar os meus cogumelos. Inclusive eu já te ensinei também a como higienizar o cogumelo, mas para te relembrar, o cogumelo ele é como se ele fosse uma esponjinha. Então eu pelo menos não gosto de lavar aí na torneira. Tem vários chefes que defendem que pode lavar na torneira, não faz diferença. Eu particularmente sinto essa diferença, então eu não lavo ele aí com água corrente, eu limpo ele com um paninho úmido, com um papelzinho úmido. Eu te falei que eu ia fazer aqui um mix, né, entre o shiitake e o Paris, mas você pode usar o cogumelo que você quiser. Eu tô usando aproximadamente 200 gramas do shiitake e 200 gramas do Paris. Agora o que a gente vai fazer vai ser aquecer uma panela. E eu sempre falo isso, que é muito importante a gente também se atentar à textura do cogumelo, porque ele é um alimento mais delicado e eu gosto muito de manter o sabor, a textura, a umidade dele. Então eu sempre recomendo, aquece a sua panela, se atenta aí a esse passo a passo que eu garanto que você vai fazer um cogumelo ainda mais gostoso. Então aquece realmente a sua panela. Quando ela estiver bem quente, aí sim a gente vai adicionar o azeite e os cogumelos. Por que todo esse processo? Para a gente poder chapear ele por fora e ele seguir úmido e macio, gostoso por dentro, não ficar aquele cogumelo molenga, borrachudo, sabe? Eu vou aproveitar enquanto ela tá aquecendo e já vou cortando aqui o alho. Essa receita é bem alhuda, então eu vou usar aqui para esse tantão de cogumelo aproximadamente 10 dentes de alho. Se você achou um exagero, pode diminuir um pouquinho, mas senão eu te garanto que fica uma delícia se você gosta de alho, assim como eu também. É o tempo de cortar tudo, ó. Minha panela já tá super quente. Já vou colocar aqui aproximadamente 2 colheres de sopa de azeite. Você já pode então colocar tanto os cogumelos quanto o alho. E por que eu não vou colocar o alho aqui antes? O alho é muito rápido, pode ser que eles queimem enquanto o cogumelo ainda tá grelhando. Então aqui a gente já vai colocar tudo junto. Escolhe uma panela que tenha bastante área de superfície, quanto mais o cogumelo encostar, mais gostoso ele vai ficar, porque ele vai ficar bem douradinho por fora. Pode ir fazendo aos poucos, aqui eu tenho muito cogumelo, eu acho que eu vou fazer em 2 etapas. Um alhozito, vamos temperar com sal. O cogumelo ele é uma esponjinha, né? Eu não gosto então, especificamente no cogumelo, de colocar muitos condimentos. Pra mim é sal, uma pimentinha, que eu tô usando pimenta merquém, que é a pimenta mapuche aí, mas você pode usar a pimenta do reino, a pimenta que você quiser. Aqui esses cogumelos eu te falei que ele tem um toque um pouco mais asiático, né? Cuidado com o sal que você vai colocar, porque eu adoro temperar ele com um pouco de molho de soja, shoyu. E outra coisa que eu adoro também colocar nos cogumelos é 1 colher de sopa de vinho, porque isso ajuda muito na textura dele, principalmente quando a gente vai levar ao forno para ele não ficar duro. Coloca aí um pouquinho de vinho, se você não tiver, coloca bem pouquinho, mas pode colocar vinagre também, que ele também ajuda nessa questão. E não deixa passar do ponto. Quando ele já tiver aqui uns 5 minutinhos, vou transferir aqui para ele me esperar enquanto eu faço o restante. Minha segunda parte já ficou aqui pronta, vou voltar a primeira para elas se unirem. Se você estiver fazendo em uma panela só, nesse caso, você pula essa etapa.
Vou dar mais uma caprichadinha de cebolinha, que eu acho que está merecendo. E agora, o toque especial, que é o nosso creme de leite de castanha de caju fermentado. Olha, primeiro essa textura, que coisa incrível. Você passar isso num pão, comer puro, é delicioso. Vou colocar aqui meia xícara desse creme de leite de castanha de caju delicioso. Tô olhando essa cena, estou salivando. Meu Deus, olha isso. Olha aqui, ele já tá criando até um fundinho de panela, mas vou tirar do fogo pra gente não perder a textura desse cogumelo. Olha a lindeza que ela tá aqui. Já pode rechear. Voltei com a minha massa aqui, porque agora a gente vai cobrir. Deixa eu abrir um espaço aqui pra mim, pra gente poder abrir essa massa tranquilamente. Pra abrir essa massa, como a gente tá falando de uma massa sem glúten, eu gosto de usar um saquinho, isso daqui é um saquinho normal, desses de supermercado, eu só corto, lavo, uso, relavo, reuso. Vou colocar a minha massa aqui no meio. Vou dividir só um pouquinho, isso daqui ajuda ela a ficar redondinha. Com delicadeza, não esquece, estamos falando de uma massa sem glúten que foi construída para ser quebradiça. Então tenha delicadeza aqui e paciência nessa etapa. E agora, momentos de tensão, que eu vou colocar isso daqui aqui por cima. Torçam por mim, porque eu não posso fazer feio na televisão, né, gente? Eu vou colocar a minha mão aqui por baixo e aí você vai delicada, porém de uma vez. Colocou a mão, já vou virar aqui por cima. Vou trazer ela pra cá só pra eu tirar as rebarbinhas. Eu vou deixar isso daqui lisinho, vocês vão ver. Volta a minha cumbuquinha da água, porque agora eu vou molhar a minha mão pra gente dar uma alisadinha aqui. Cuidado pra não encharcar, pra ela não rachar aí no forno. O meu forno segue aquecido, porque eu acabei de tirar o meu fundo da torta dela, então ele segue quentinho. Eu vou levar para o forno pré-aquecido a 200 graus por aproximadamente de 10 a 15 minutos. Se você quiser que a sua massa fique aí um pouco mais dourada, você pode pincelar melado, você pode pincelar também mais um pouquinho do molho de soja, o shoyu, leite vegetal, dá para usar várias coisas para você deixar mais dourado. Olha a lindeza desse empadão aqui. Eu já vou cortar aqui para vocês poderem ver por dentro. Olha como a massinha, ela fica realmente super, super, super quebradiça. Vocês estão vendo a fumacinha que tá saindo? Tá vendo o creminho de castanha de caju? Caindo por aqui, os cogumelos, meu Deus do céu, que delícia. Eu preciso já comer um pedaço aqui que eu tô desesperada, o cheiro que tá aqui, tô salivando. Eu espero que vocês tenham gostado e até segunda-feira que vem.